Bem-vindas ao nosso programa Mulheres Incríveis. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que apareceu na minha vida no momento que eu estava precisando muito de uma renovação, de uma mudança de vida durante a pandemia, não foi, Andressa? E aí apareceu a Andressa, nutricionista, com um exemplo de vida maravilhoso, gente. E ela me ajudou muito como profissional e também, sobretudo, com o exemplo de vida dela. E hoje, no Mulheres Incríveis, eu apresento a Andressa Marichelli. Marichelli. É Marichelli. Se fosse na Itália, seria Marichelli. Era. Então, gente, a Andressa, ela tem uma história muito bonita, muito cheia de resiliência. Eu acho que a maior qualidade de Andressa, vendo assim, né? De fora e acompanhando também, é a resiliência. Ela nunca se deixou que alguém ponha limites a ela. A Andressa é nutricionista, né? Faz quanto tempo, Andressa, que você é nutricionista? Tem 5 anos que eu sou nutricionista. Eu sempre fui do esporte, sempre pratiquei esportes, sempre fiz crossfit, corrida. E em 2020, na pandemia, eu introduzi a bike na minha vida, onde eu aprendi a pedalar, que eu não sabia, andar de bicicleta, né? E me apaixonei por esse esporte e me aprofundei para treinar treinos mais intensos, mais pesados. E daí minha vida, depois da bike na minha história, minha vida teve um reviravolta. E essa paixão veio de onde? Pelo esporte? A princípio pela qualidade de vida, né? Para mudar a minha qualidade de vida, mas para ter mesmo uma qualidade de vida. E depois realmente eu fui me apaixonando, tendo o prazer em praticar, principalmente a corrida, né? Foi um esporte que eu me identificava muito, da qual eu corria bastante, ganhei pódios. Minha primeira corrida de rua, eu ganhei 3º lugar geral. Então, eu conheci a Andressa nessa fase. Foi nessa fase que eu conheci a Andressa. Eu já conheci ela assim, com a paixão pelo esporte, né? Isso. A corrida sempre foi a minha paixão. E tinha planos, na verdade, para fazer a minha primeira meia maratona, que seria em 2022. Pois é. Só que aí, gente, como a vida é uma caixinha de surpresas, algo aconteceu. Enquanto a Andressa estava num treino de bicicleta, ela sofreu um acidente. E aí, como foi que ficou a tua vida? Como foi que ficou a tua cabeça nessa paixão que você desenvolveu pelo esporte e, de repente, você sofreu um acidente e não podia mais fazer, Andressa? A princípio, a ficha não tinha caído, que era um acidente tão grave, do qual eu achei que minha vida iria voltar ao normal. E só caiu a ficha que minha vida não iria voltar ao normal quando eu iniciei o meu processo de pós-operatório e recuperação, do qual eu percebi que realmente eu não tinha uma mobilidade no tornozelo para andar, onde o médico me informou que eu perdi 1 centímetro ósseo da minha perna direita. E o diagnóstico médico foi muito traumático. Foi muito desumano, eu posso até falar dessa forma assim. Ele disse assim a mim: você tem que ainda estar agradecida porque você está ainda conseguindo andar manca. E você nunca mais vai voltar a correr, esqueça a vida que você tinha. Sua vida agora vai ser outra. E assim, ele me deu essa lição de moral assim, me deixou muito triste. Bem gentil e bem doce, né? Não teve nenhuma humanidade. Porque assim, eram muitas camadas de dores naquele momento, do qual eu fiquei sem poder trabalhar, sem poder fazer minhas atividades físicas. Fiquei realmente bem debilitada e foi um processo todinho de recuperação. E nenhum dia eu pensei em desistir. Isso aí foi o que me deu muita motivação. Foi de que eu não iria desistir. E assim eu segui todo esse processo. E o esporte tem tudo a ver com a sua profissão, né? Isso. Então, o que é que isso impacta em você como nutricionista?
Andressa? Já atendia muitos pacientes, né, da área de corrida, até porque eu era dessa área. Também comecei a atender ciclistas. E quando eu sofri esse acidente, eu até imaginava que a minha área desportiva ela iria cair pelo fato de eu não estar também sendo ali aquele espelho das atividades intensas dos quais eu acompanhava os pacientes. Porém, foi tudo diferente. A minha batalha, a minha força de vontade de vencer, assim, eu postava um pouco da minha rotina, fazia atividade física sentada, de moleta, ia para academia. Toda adaptada, né? Isso aí foi motivação para muitas pessoas da área do esporte me procurar ainda mais e pessoas que nem faziam atividade física me falavam assim: nossa, Nutri, poxa, eu fiquei com vergonha porque eu vi você de moleta na academia, eu me motivei a fazer um esporte também, uma atividade física. Então, se a vida te der limões, faz uma limonada, bem gostosa. Pois é. E qual foi o momento mais difícil, Andressa, nesse seu processo de quando você se acidentou? Qual foi um momento assim mais impactante para você? O momento mais difícil que eu tive que conseguir lidar foram as dores, né? Que essas dores, as dores do tornozelo, as dores ósseas, de articulações, foram muito intensas no pós-operatório e vai fazer 5 anos desse acidente e esses 5 anos eu convivo ainda com essas dores. Todos os dias eu amanheço com dores articulares, porque eu desenvolvi uma artrose pós-cirúrgica no meu tornozelo. É a artrose pós-traumática. Traumática, né? isso. No caso, após a cirurgia, né? Pós-traumática, é comum você adquirir e é uma coisa que você não espera. Você espera que vai fazer uma cirurgia e você vai ficar boa. Isso. Né? Então, o que passava pela sua cabeça, Andressa, quando o médico disse assim, você não vai mais correr? Quando ele falou isso, na hora, eu só consegui chorar. Na hora, na verdade, não. Eu saí do consultório com aquele nó assim na garganta, aquela coisa presa, né? E quando eu cheguei no carro, foi muito choro, chorei muito, até porque eu me identificava bastante com a corrida, eu amava a corrida, e só quem sabe o valor, né, o amor por um esporte vai entender essa dor que eu tô falando, né? E quando ele falou assim, você não vai mais conseguir correr, foi uma dor imensa. E o que eu pensei foi que eu não ia desistir, que eu ia tentar e que só ia desistir até quando eu não conseguisse de fato, né? Eu lembro que anos anteriores eu assisti um filme chamado 100 metros, eu acho que é isso o nome do filme. 100 metros. Que contava a história de um rapaz que ele tinha uns problemas de saúde, uma doença... Ele tinha uma doença autoimune que possibilitava a movimentação de membros deles, enfim. Salvo engano, acho que era esclerose. Isso. Você vai perdendo os movimentos e é progressivo, né? Isso. E ele botou na cabeça que ia fazer um Ironman. E depois que recebeu o diagnóstico, né? Todo mundo falava assim, você não vai conseguir, você não vai fazer. Poucas pessoas o apoiaram e ele fez um propósito de correr 100 metros por dia, que é o que dá o nome do filme. E eu lembro que eu assisti aquele filme e eu chorei tanto. Eu chorei desesperada, porque eu senti a dor daquele homem sem imaginar que um dia eu iria passar por isso. Por um processo bem parecido. Parecido, né? Isso. Você recebeu um diagnóstico assim que não tinha mais jeito, Foi. Então, só que aí a vida continua sendo uma caixinha de surpresas. E eu me lembro que eu conversava com a Andressa nessa época e eu dizia, não, mas o médico não pode limitar assim. Só que a cabeça dela já estava formada para isso, né? Porque o médico não podia limitar. Isso até vale uma reflexão aí para vocês. Eu sou estudante de medicina, né? Você que já é médico, tenha um pouquinho mais de humanidade, porque não é só um diagnóstico. É uma pessoa que está na sua frente, né? Que tem sentimentos, que tem uma vida e que é também uma pessoa muito importante para outras pessoas. E quando a pessoa sofre um acidente, tem uma enfermidade, ela não passa por isso só. Tem toda uma família também por trás disso, que com certeza a sua família deve ter passado por você, né? Sim. Filho, marido, enfim.
Então, vamos ter mais humanidade, né, gente? Mas aí, houve o quê? Andressa começou, não desistiu, e eu fiquei muito feliz. De repente, eu vi um vídeo de Andressa no Instagram, Andressa estava correndo. Eu disse, gente, como foi isso, Andressa? Assim, eu tenho uma característica que eu não sei explicar, mas assim, eu levo as coisas tudo pro lado bom, sabe? Eu sei que tudo tem um propósito. Sim. E esse processo, eu sempre pedi a Deus, assim, para mim, foi um processo de fé, muita fé. E eu dizia assim, eu não quero reclamar. É tanto que talvez tenha sido esse o propósito de eu ter vivenciado tudo isso. Foi eu trabalhar a minha fé. E eu não viver minha vida com reclamações. Porque às vezes a gente tem tudo e a gente reclama. É verdade. E depois desse acidente para frente eu não reclamo mais de nada, né? E eu, justamente sobre o filme, né, me veio aquele propósito de eu tentar caminhar na esteira, tentar fazer uns trotinhos, e doía meu tornozelo, e eu tentava um dia, e eu corria pela quadra do prédio, 50 metros, eu marcava no relógio, 30 metros, consegui hoje. Só que eu tinha um problema, quando eu corria muito manca mesmo, e eu tinha vergonha, muita vergonha de ir na orla correr manca. E uma amiga falou assim, amiga, eu vou com você. Tá vendo a importância de uma mulher atrás de outra mulher, tanto força e apoio. Minha amiga falou assim, eu vou com você. Só que minha amiga marcou comigo e ela não acordou no domingo cedinho, ela perdeu a hora. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa? Independente que ela vá ou não comigo, eu vou. E eu fui lá na orla e eu corri e fiz vídeo e fiz fotos e consegui fazer 5 quilômetros nesse dia. Tá vendo, gente? Então, não se colocar limitações, ser resiliente, ter fé, né? Isso. Tudo. Acho que a fé move montanhas. E quando a gente diz montanhas, não são montanhas físicas, são montanhas dentro de nós mesmos. De nós mesmos, isso. Dentro de nós mesmos. Pois é. Então, quais aprendizados você leva dessa experiência? Se você pudesse dizer assim, você hoje, Andressa, para sua Andressa lá quando sofreu o acidente, o que é que você poderia dizer para ela? Então, trazendo novamente para a minha fé, né? E eu diria que às vezes nós estamos numa zona de conforto. Nós achamos que nós somos incapazes para muitas coisas. E que se a nossa tenda ali, nosso conforto, nossa tenda significa nossa zona de conforto. Ela se desmoronar, a gente acha que a gente não vai ter saída. Mas muitas vezes isso são propósitos na nossa vida para a gente poder sair daquele lugar de conforto, do qual você não vai ter nem tanta prosperidade, e você migrar para você se reconstruir. Essa reconstrução, você valorizar pequenos detalhes, como eu falei, a gratidão foi uma das coisas que me trouxe muito para esse aprendizado aí, ser grata por tudo, valorizar cada momento. Tipo, eu não vou fazer tal coisa hoje porque eu estou sem vontade. Isso não é motivo, sabe? Porque a gente não sabe sequer um minuto da nossa vida seguinte. Exatamente. Então é isso aí, é valorizar a vida mesmo. E eu vivo assim, valorizando minha vida. Quando eu posso correr, eu corro. Quando estou nos dias de mais dores, não corro. Mas eu não paro. Na minha dor, não. Eu faço. No dia que eu posso, eu estou lá fazendo, sem reclamar, agradecendo e valorizando aquele tempo. Uma coisa importante, porque eu também não posso deixar de falar disso, né, gente? Qual foi o papel da fisioterapia nesse teu processo? A fisioterapia, ela foi o papel mais importante, né? Como eu te falei, o médico inclusive até falou que não adiantava mais nem eu fazer fisioterapia, porque não adiantava, que não ia ter resultados. Mas eu fui muito insistente. Eu tive uma assistência excelente de fisioterapia, com muito parte de analgésicos, né? Analgesias, anti-inflamatórios, e também de mobilidade, de atividades, de exercícios.
E eu passei nesse processo 3 anos de fisioterapia. E de vez em quando eu ainda volto lá para fazer também alguma coisa ou outra, porque quando eu vejo que está ficando mais inflamado, o tornozelo está mais rígido, eu vou lá e faço. E atualmente, né, tomei o hábito também dos alongamentos, que eu também não tinha, me auxiliam muito em todo esse processo. Super importante. É. E a gente já está chegando no final, tá, gente? Se você pudesse resumir a sua trajetória, agora incluindo o acidente, mas a sua trajetória de vida como um todo, Andressa, como você resumiria? Eu acho que eu ficaria com esse pensamento realmente da tenda mesmo, sabe? Deus, ele nos derruba tendas velhas para que a gente possa construir tendas novas. A gente ter uma vida fora de zonas de conforto, sabe? Sim. Eu também poderia resumir que a nossa vida, elas são feitas de propósitos. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo vem com ensinamentos para a gente aprender e para a gente ensinar também a outras pessoas. Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Mas ele capacita os escolhidos. E ele só nos dá aquilo que nós conseguimos carregar. Cada um carrega o seu fardo, o seu peso, suas atribulações, seus desafios de acordo com o que você é capaz. Totalmente. Nunca diga que você não é capaz de vivenciar e de vencer tal desafio da sua vida, porque nada vem por acaso. Depois disso, né, gente? O que mais a gente pode dizer? Só quero agradecer a você que está assistindo, que essa história possa inspirar você, possa lhe fortalecer, porque a história aqui, o programa Mulheres Incríveis é sobre isso. É sobre mulheres reais, né? Histórias reais. E a nossa superação ela é individual, é particular, então que essa mensagem possa tocar você, possa lhe fortalecer, possa lhe inspirar. Andressa, muito obrigada. Eu que agradeço. Faz muito tempo que eu tenho esse desejo de fazer uma entrevista com a Andressa para contar isso, porque eu acho que o nosso exemplo ele ajuda muito. Ajuda muitas pessoas. Como você disse, né? O seu ser nutricionista, você pensava que o acidente ia ser uma barreira. Acabou atraindo. Gente, o que essa mulher tem de atleta, muitos amigos meus atletas, a gente tem muito, né, em comum, vieram para cá depois. Inclusive, muitas vezes a gente está lutando, né, pelos nossos próprios desafios, sem saber que está sendo um exemplo e um testemunho para outras pessoas. Exatamente. Né? Totalmente. Sem saber mesmo. Você só quer sair dali do seu, só quer vencer ali a sua guerra, mas você nem sabe que você está sendo protagonista da história de outras pessoas. Totalmente, totalmente. Então, Andressa, muito obrigada por essa entrevista, por seu exemplo e perseverança. Tamo juntas. Muito por você. Obrigada, Andressa. Deus te abençoe muito.